Olá! Nesta videoaula explicativa abordaremos dois dos métodos numéricos para encontrar raízes de funções, o método da falsa posição e o método de Newton. Para tal, através da construção da programação em Python, será possível comparar o desempenho desses dois métodos. De acordo com as orientações fornecidas pelo professor Aníbal, ao fornecer o RA de um integrante do grupo, dois métodos numéricos são escolhidos entre quatro no total, incluindo o método da bissecção e o método da secante, além de nos ser fornecida a função que devemos trabalhar, o ponto inicial x0 ou o intervalo inicial AB. Temos definidos também a precisão que será utilizada como sendo de 0,01 e o número máximo de interações, maxiter igual a 20. O primeiro passo do código é fazer a importação das bibliotecas necessárias. Depois, definimos a função por meio do comando def, os limites inferior e superior do intervalo, a precisão e o vetor xk para armazenar a sequência de valores que estão sendo gerados. Agora, no comando while, definimos que enquanto b-a for maior do que a precisão e o número de interações for menor ou igual a 20, teremos a repetição dos comandos referentes ao método da falsa posição, que trabalha com funções contínuas no intervalo AB, sendo fa vezes fb menor do que zero. Assim, calculando a média ponderada dos limites do intervalo, vamos diminuindo esse intervalo a fim de chegar no valor mais próximo possível da raiz. O processo para quando um dos comandos definidos em while não for mais satisfeito. Para o método de Newton, vamos trabalhar com a função e sua derivada dA, definida como df de x. Neste método, a estimativa do zero da função f de x é feita a partir da reta tangente à função em um ponto de partida x0. Daí, o ponto em que a reta tangente intercepta o eixo x corresponde à estimativa do zero da função. No comando while, novamente realiza-se o método. Definimos neste passo que, enquanto o módulo de f de x0 for maior que a precisão e o número de iterações for menor que ou igual a 20, será realizado o processo iterativo dado por xk igual a x0 menos, entre parênteses, a divisão f de x0 dividido por df de x0, a fim de encontrar uma melhor aproximação da raiz. Ao final, geram-se os gráficos dos dois métodos, com as respectivas indicações dos zeros das funções, bem como a raiz encontrada, o número de iterações e se essas iterações correspondem a ter atingido a precisão máxima ou o número máximo de iterações possíveis. Uma análise comparativa dos métodos utilizando como critérios garantia de convergência, rapidez de convergência e esforço computacional nos permitem analisar que a convergência da falsa posição é garantida desde que a função seja contínua no intervalo AB, tal que f de A vezes f de B vai ser menor que zero. O método de Newton tem condições mais restritivas de convergência, mas se as condições de convergência forem satisfeitas, obtém-se o resultado mais rápido do que no método anterior, o método da falsa posição. A rapidez de convergência, ou seja, o número de iterações, nos mostra que no método de Newton foi o mais rápido. Quanto ao esforço computacional, sabemos que o método de Newton exige cálculos um pouco mais elaborados. As raízes encontradas pelos dois métodos deram resultados diferenciados apenas a partir da sétima casa decimal. Por fim, podemos dizer que a escolha do método está relacionada principalmente com a equação estudada, o comportamento dessa na região da raiz exata, se existem dificuldades com o cálculo da derivada da função e também de acordo com o critério de parada.